Olá, fera! Estamos aqui momentaneamente substituindo o professor Ricardo. Ricardo não se encontra no momento, daqui a pouco ele retorna, para dar continuidade aos comentários das provas do SSA do primeiro ano, ou seja, o SSA primeira fase. E a gente está aqui com a equipe competentíssima de Biologia do Colégio Boa Viagem para fazer uma abordagem dessa prova de Biologia que aconteceu recentemente. E eu começaria pelo professor Andrei Freire, para que ele tecesse algumas considerações com relação à prova na sua totalidade. Uma visão geral dessa prova, professor. E aí, professor, como é que foi? Primeiramente, uma boa noite a vocês, feras, em especial aos feras CBV. Bem, professor, a prova hoje ela teve a gente pode dizer que teve um predomínio maior de bioquímica, né? A gente teve uma distribuição aí de 4 questões de bioquímica, onde a gente podia ter distribuído melhor esse número de questões. Agora, além de bioquímica, a gente teve o conteúdo todo contemplado, né? Teve questões de bioenergética, teve questão de histologia, de embriologia, de gametogênese, que a gente também vê na parte de reprodução, teve questão de bioenergética, né? Então, assim, quanto à distribuição do conteúdo, a gente não tem o que reclamar da UPE. Porém, na distribuição do conteúdo, eu acho que ela podia ter visto aí, ter dado uma olhada melhor, né? Diversificado um pouco mais. Diversificado um pouco mais, não ter deixado 4 questões para bioquímica, né? Fora que eles deixam algumas partes de bioquímica fora. Já faz mais de 2 anos aí que a gente não tem questões, por exemplo, de glicídio, né? Não tem questão aí de vitamina, né? Repetiu questões de ácido nucleico, então a gente podia ter feito uma rotatividade dos assuntos dentro do capítulo de uma maneira melhor para o aluno. Mas o senhor acha que essa prova, o aluno teve dificuldade com relação à compreensão dessa prova, a ideia dessa prova pelo conteúdo abordado? Não, pela complexidade da prova não. O aluno, eu tenho certeza que o aluno do CBV saiu muito bem na prova, porque todas as questões foram muito bem trabalhadas e o assunto foi muito bem mastigado em sala de aula durante o ano. Então tenho certeza que os feras CBV não tiveram problemas de maneira geral. Agora a gente tem questões, que aí depois o professor João vai falar, né, professor, que a gente tem questões assim que a gente vê que não tinha necessidade daquele assunto aparecer, podia aparecer de outra maneira. Então vamos falar com o professor João Tavares, da equipe de Biologia, que poderia falar a respeito dessas questões, professor. Como é que foram essas questões? Essas questões realmente apresentaram um grau de dificuldade acima da expectativa ou elas contemplaram aquilo que nós ou vocês trabalharam ao longo de todo o ano? Explica aí essas questões para o nosso fera. Um abraço ao fera CBV, meu amigo professor Marilson. Veja bem, a questão de número 7, uma questão que abordava a parte de bioquímica, o aluno ele iria encontrar um maior grau de dificuldade. Apesar de que, acredito que o fera CBV, ele não encontrou. Gostaria de dar parabéns aqui a um colega Andrei, porque essa parte de síntese proteica foi muito bem trabalhada por ele na turma de primeiros anos. Então, agora, era uma questão que exigia um maior grau de atenção do aluno, onde ele teria que reconhecer, né, as etapas do processo de síntese proteica. Então, um certo grau de dificuldade, mas que tenho certeza que o fera CBV ele acertou essa questão, porque foi, como falei para todos, ela foi trabalhada pelo colega em sala de aula. Lamentável, eu gostaria de deixar aqui a questão de citologia. Citologia é um conteúdo extenso que a maior parte dos colegas que trabalham com os primeiros anos, em todas as escolas, leva um tempo maior em sala de aula para trabalhar esse conteúdo. Então, no final, o que acontece? Você tem uma questão de divisão celular, para um conteúdo que pode dizer a vocês que contempla mais de 50% do programa. É isso, colega? E só um detalhe maior, que essa questão de divisão celular apareceu ano passado também, uma questão repetida. Então faz 2 anos que a gente não tem membrana plasmática na prova, né? Então, assim, podia ter feito uma distribuição melhor do conteúdo. Com certeza, com certeza. Eu acho que deveríamos contemplar mais a parte de citologia, a parte de organelas, também a parte de membrana, a parte de transporte. Eu acho que você poderia fazer com que o aluno pudesse, ser mais avaliado, tá certo? Agora, tenho certeza que o nosso fera, o fera CBV, ele hoje está satisfeito com a prova de biologia da primeira fase, porque nada ficou de fora. Então, fera, parabéns e começamos mais uma vez com o pé direito. Parabéns também para a equipe. A equipe trabalhou o conteúdo que era necessário para que o nosso aluno pudesse fazer uma prova boa. E daqui a pouco, gente, fica aí, que daqui a pouco a gente retorna para fazer uma análise
do segundo ano.